Opa. A gente vai ter que falar meio alto e bem direcionado. O livro você já conhecia? Não. Eu estou te conhecendo agora também, pessoalmente. Prazer É do conhecê-lo. canal Kitnet HQ. Ele vai gravar, tem problema? Não. Pode gravar? Uhum. Se ficar frio a porta, que eu deixei bem abertona, você me avisa, né? Não, já acho que já deu de frio já. Tá ligado? Eu vou ligar o som. Opa, som. Adoro fazer isso. Som. Eu já desligo o LED. Ai. Aí eu falo. Rapaz, casa cheia, hein? Não é. Né? Chavinha, tá? Opa, tô vendo. Ai. Você tá com o seu ali, eu tô com o meu aqui. Pessoas ávidas. Inclusive eu já vou ter... Ah, já tá funcionando aqui. Né? Já vou te contar, eu sou professor na universidade que fica do outro lado da rua. Muita gente aqui é meu aluno que veio. Eita. Os caras falando, não, o Paulo Moreira vai estar lá amanhã, vamos lá ver. Pilhado, assim, cara, bem massa. Caramba, bem massa. Vou mandar ver ele. Tô falando frio aqui já. Pera aí. Olá, boa noite. Eu acho que talvez eu precise pegar o casaco também, que estava quente, mas tá vindo um vento gelado, né? Começou. Um vento gelado. Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi. Olá. Pera aí, que eu sou um idoso, eu vou pegar só um casaquinho que eu tô sentindo frio. Pera aí. Oi. Ai. Você tá vendo que é uma plateia receptiva, né? Vai ser bom. Olá, pessoal, eu sou o Liber, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o Paulo Moreira, não sei se vocês conhecem. Oi. Né? Ele é designer, quadrinista, ilustrador, João Pessoa, da Paraíba, chegando aqui em Curitiba. Vamos dar umas boas-vindas para ele, né, gente? Aê! Seja bem-vindo. Começando bem. E veio... Lá em João Pessoa não tem isso, não. Cara, mas tem praia. Já sai ganhando. Vocês têm praia, uma praia sensacional lá. E como é que você tá, João? Como é que foi a viagem? Chegou bem? Ah, tô bem. Assim, eu vim pra cá porque eu vou ter um casamento domingo. E aí eu falei com o Mito, e aí ela disse, vem, tal, não sei o quê. E aí, pronto. Mas foi boa viagem. Assim, meu nariz tá se acostumando ainda, até porque eu saí de 30 graus e aí cheguei aqui e tava, sei lá, 6 de manhãzinha. Bem-vindo a Curitiba. Não, velho. Esse aqui eu comprei hoje, essa calça eu comprei hoje. Você já tinha vindo pra cá pro sul assim já, né? Eu já tinha, mas sei lá, acho que era verão. Mas você já viu na internet o pessoal quando reclama de frio que sempre aparece um Curitiba? Não, sim, eu vejo a galera falando, frio e tal, não sei o que. Frio, sim, eu tenho um casaco, mas o casaco que eu tinha não serve, né? Mas aí já tô mais preparado, tô me acostumando já. Vamos então receber. E veio para lançar aqui o Bom Dia Socorro, né? Sim. Que eu acho que é o teu quarto, quinto livro. Que eu vi que você já tem umas publicações. Operação Dragão Negro, isso. Miseira, o Mar Menino. Mar Menino. Aí tem a Mosquinha. E tem o Mar Minha Gente, que é um novo que eu inventei de fazer agora. Sim. Bom, sempre foi. Foi. E é fogo, porque eu fiz esses dias também, sendo que foi no meio da campanha de Bom Dia Socorro, e por isso que eu nem falei muito dele. Mas tem ele também agora, que é das tirinhas mais recentes. Olha só, e vai sair já. Trouxe aqui. Opa! Aí é massa. E vamos começar então falando do Bom Dia Socorro, né? Que é o livrinho que está, acho que nas mãos de muita gente aqui, né? Que é praticamente... Cara, eu achei... Não sei se todo mundo já leu, porque a história tinha sido publicada, né, online já. Mas o livro, eu tive a oportunidade de ler a história só no livro. Porque eu sou velho, eu não consigo ler na internet, assim. Dá um bloqueio, assim. Mas muita gente... E eu também publiquei, sei lá, no Twitter, que é horrível de ler. Eu sei disso, mas porque eu... Cara, e você opera no Twitter e no Instagram, né? Ou você tem mais algum lugar assim que não, você... só lá. Você circula, assim? Eu tinha no Facebook, né? Mas aí... Sim. Aí eu fiquei só no Instagram e Twitter mesmo. Né?
Maneiro. E desde 2017... Cara, eu tava vendo... É desde 2017 que esse homem tá deixando a internet melhor pra gente frequentar, né? Com as tiras, os quadrinhos, assim, foi ali. Mas o teu trabalho no Instagram, a tua conta é bem anterior, né? Você tem bastante coisa de desenho, assim, né? De estudo lá, né? O Instagram desde faz muito tempo. E, tipo, acho que foi em 2016 que eu comecei a fazer tirinha e tal. Botar assim no Facebook, que era o que eu nem queria, porque, sei lá, eu não gostava muito das tirinhas que eu fazia. E aí o povo ficava dizendo, bota numa página, cria uma página no Facebook. E aí eu criei a página no Facebook, que primeiramente era Paulo Moreira Arte, tipo, em inglês, para atingir ser mais internacional. E aí, eu acho que eu fico falando, eu fico afastando o microfone. Eu te entendo. E aí, com o tempo, eu vi que eu estava gostando de fazer tirinha, comecei a fazer muitas. E no Instagram eu já tinha faz tempo, sendo que eu postava desenho, tipo, que eu fazia muito com nanquim, coisa que eu fazia de desenho digital. E aí, meio que fui fazendo as tirinhas, eu fui gostando do que eu estava fazendo, e aí foi virando um Instagram de quadrinhos, que antes era, sei lá, uns desenhos, foto minha, selfie, desenho, selfie. E aí, pronto. E como é que foi esse começo? Bom, eu não sei nem se a gente vai pelo começo ou se a gente... acho que vamos ser o caos, né? Vamos deixar a coisa acontecer. Daqui a pouco já... Pô, tô vendo que vocês estão aí, tá todo mundo ávido. Acho que já vou começar a fazer pergunta aí com vocês também. Então já vamos pensando em perguntas, tá? Já vamos começar daqui a pouquinho. Mas vamos falar, acho que, antes de começar a falar de carreira, processo de trabalho e etc, acho que a gente podia começar aqui pelo Bom Dia, né? Sim. Como é que foi, da onde que veio as ideias, qual que foi o processo desse livro? Aquela história que te perguntam toda vez que você vai falar dele. Bom Dia Socorro é um quadrinho que acho que tem um tempinho já que eu queria fazer, porque eu acho que Senhora e Dona de Casa é um personagem que eu gosto muito e que acho que muita gente, sei lá, tem uma intimidade assim, que deve conhecer. E tipo, acho que foi durante a pandemia que começou, e aí todo mundo dentro de casa, e tipo, eu fiquei na casa da minha avó, que era eu, minha avó, minha mãe, minha tia e mais 2 tios meus. E aí tipo, eu me vi nesse cenário de, sei lá, de conversa de zap, de mensagem, de minha mãe indignada porque recebia muita mensagem, e aí minha tia, ela ama essas figurinhas e tal. E tipo, e aí era, sei lá, a fonte a mina de ouro todinha. E aí eu comecei a fazer. Porque também, minha mãe é essa beta todinha. De tipo, ficava recebendo as mensagens, ela ficava indignada, e eu meio que dizia, minha mãe, não responda não, a senhora que fica dando corda, fica dando gás pra ela, a colega, eu não vou dizer não, a colega pra ela ficar lhe respondendo, aí minha mãe, rapaz, eu vou fazer essa desfeita e tal, e aí eu vi que, sei lá, dava para fazer muita história com isso, e tipo, a princípio eu queria só fazer esse embate de uma contra a outra, mandando as mensagens. E aí eu nem pensava em, sei lá, aloprar do jeito que botar uns cacetes assim. E meio que, não sei, a história foi se desenvolvendo. Mas porque você começou a publicar já direto, né? Você, quando começou a publicar, já tinha ideia do que aconteceu? Ou foi acordou uma manhã, vamos... Não, eu tinha mais ou menos assim, porque quando eu penso no quadrinho, eu tenho as personagens, e aí eu meio que vou fazendo uns tópicozinhos. Ela faz isso, e depois ela responde, e aí essa personagem vai pegar raiva, e aí vai ter isso, e pode acabar desse jeito. E aí, depois disso, eu vou fazendo o texto. Sendo que eu acho que para muita gente, não sei se é só comigo, mas não dá para seguir o texto do jeitinho que você imagina, o roteiro. Porque quando eu vou desenhando, e aí eu fico, aqui dá para botar uma piada aqui. Aí eu boto mais uma página, aí por eu ter botado mais essa página, aí já dá uma camada para personagem,
E aí já dá outra deixa para eu fazer outra coisa lá na frente. E aí quando vê, tipo, quando eu pensei Bom Dia Socorro, ia ter umas 40 páginas. E aí acabou com... 80, eu acho que tem. Eu não sei. Umas 80, por aí, eu acho. Né? Pô, e fôlego, né? E daí como é que é o teu processo aí? Porque você falou, você escreve então mais ou menos a história, um argumento, daí senta, começa a planejar, ou vai já fazendo os thumbnails, assim, layout de página, como é que é isso? Não, eu escrevo, é fogo, porque eu escrevo de um jeito que só eu entendo, como se fosse um texto corrido mesmo, bem livro mesmo, sabe? E aí ela olha de um jeito, tal forma, e aí... Fulana fica com raiva e aí responde com fogo nos olhos, sabe? E daí que eu vou botando as páginazinhas nos thumbnail, bem pequenininho. Meio que só pra eu ter a ideia e depois eu começo a desenhar. Um por um, assim, todinha. E quando você foi fazer a Bom Dia, por exemplo, você ainda não sabia o final, né? Que você falou, você foi publicando... E foi desenvolvendo, a história foi... Então, eu sabia que eu queria um final que terminasse tudo mais ou menos bem. Um spoiler. Tipo, eu sabia a vibe que eu queria que o quadrinho tivesse. A energia, a mensagem que iria passar, assim. E aí o miolo foi meio que, sei lá, surgindo de acordo com o que eu ia fazendo. Cara, não, e funcionou muito bem, porque a relação delas, o carisma, aliás, os diálogos que você faz, que não é só nesse livro, né? As tuas tiras todas, o jeito dos personagens falar, né? O modo como você repete, porque é muito jeito que pessoas normais falam, né? Não é texto... Como é que é o teu trabalho com isso? Você fica escutando, daí repete... Eu gosto muito de escutar a conversa dos outros, É bom, tipo, né? Não sei, eu gosto de pensar que eu gosto de fazer o quadrinho que pareça mais real possível, sabe? Que você pudesse escutar. E não um quadrinho que você lê como se fosse uma, sei lá, uma novela, ou então um personagem de Malhação falando. Nossa, mas ele vai ver só. Tipo... Eu não quero fazer um quadrinho de um jeito que ninguém fale, apesar de achar engraçado e interessante, né? Quando você vê um personagem, maldito, não sei o quê. Mas eu gosto de, sei lá, de fazer de um jeito que eu consiga escutar e enxergar, assim, as pessoas na rua falando daquele jeito. E uma coisa bacana no teu trabalho, que acho que, todo mundo aqui já conhece o trabalho, tem essa questão do diálogo, do ambiente da casa e tal, mas você também tem muito da cultura pop, né? Eu até fui ver, a primeira tira que eu vi lá no teu Instagram, assim, que eu vi que já começava a ter a cara do teu jeito de fazer, foi uma, inclusive, do Harry Potter, né? Com o chapéu seletor lá, as discussões lá e tal. Como é que você tem um lance com a cultura da hip-hop, assim? Como é que é? Você curte, consome? Eu acho que... É porque é algo que eu acho que toda pessoa que desenha, você meio que começa desenhando aquilo que você gosta, né? Tipo, eu lembro da minha infância todinha, era só desenhando Dragon Ball Z. Tipo, meus personagens do boneco era tudo quadradão. Se eu ia desenhar uma criança, eu botava músculo nela. E aí, tipo, é o que, sei lá, é natural meu, desenhar aquilo que eu gosto, aquilo que eu consumo. É fogo porque, sei lá, às vezes eu queria desenhar algo mais original meu, assim, mas, tipo, eu gosto muito de Naruto, o anime. E aí eu acabo desenhando muito Naruto. E não sei, porque você coisa tem minha mesmo. Um menu bem bacana. E tem umas coisas, eu reparei lá que tem uns desenhos dos personagens do The Office também. E aquele humor parece do The Office, às vezes parece que aparece nas suas tiras também. Tem um timing ali, tem. Eu não sei, cara. Não, você tá dizendo. Posso estar. Tem que ver se o pessoal concorda. De repente eu tô viajando. Professor é você. Total, né? Não, hoje eu sou só um intermediário, só um mediador, né? Não sei, eu acho que é aquilo, tipo, acontece muito quando eu assisto, ou jogo, ou leio alguma coisa que eu curto muito, minha mão já coça, assim, pra fazer. Ou, não sei, às vezes
brotam uns personagens que eu gosto e que eu vejo que dá pra fazer muita coisa em cima disso. Tipo Pokémon. Pokémon é o universo mais absurdo que eu já vi, assim. E dá muito material pra fazer, porque é pet que o povo bota pra brigar e todo mundo acha lindo. E aí, tipo, sei lá, dá pra fazer milhões de histórias de quadrinhos assim, só não dá pra vender, né? Mas... Não dá pra vender, mas, cara, a última que eu acompanhei lá do Psyduck é maravilhoso. Porque, assim, o nome do bicho é muito óbvio, Psyduck. Aí, vamos pôr uma faca na mão dele. Cara... Mas não foi nem por isso. Não, é só porque... Assim, é fogo também porque Pokémon, o repertório que eu tenho é de desenho. Eu não era criança que jogava, eu não tinha Game Boy, nem nada. Vim jogar depois de velho, por causa de emulador. E, sei lá, eu lembro só do desenho, que Psyduck era meio instável assim, sei lá. E o olhar dele também, eu acho que por isso também que dava pro cara fazer alguma coisa. Nossa, assustador, cara. Coitado do professor Carvalho, eu fiquei com dó dele. A gente não viu nada, mas deu um... Eu acho também que foi porque eu assisti aquele filme Nope. Vocês viram lá, Jordan Peele. Maravilhoso. Aí tem um rolê com macaco e tal, não sei o que. Esse lance de animal selvagem, blá blá. E aí só, sei lá, quis fazer algo com um Pokémon meio... Cara, mas e tu começou então, como você falou, você começou com as tiras, elas meio que foram ganhando espaço na tua vida, né? Mas foi. Como é que é o teu lance com história longa? Bom, aqui a gente já tem uma, tem algumas tuas histórias assim que já são mais longas. Como é que você transita bem ou você tem alguma preferência assim? Eita. Assim, o bom de tirinha é porque é uma história que você conclui ali logo já. E tipo, história longa é porque é fogo, rapaz. História longa é muito gostoso de você ter uma história completa assim e com muitas páginas e que você consiga desenvolver direitinho, com começo, meio e fim. Só que as tirinhas é algo que, sei lá, você termina... eu tô repetindo as respostas, mas... É porque a história... Eu tenho algumas assim já, sabe? Tipo, terminei essa, aí eu comecei uma dos gatos, que eu postei o começo assim no Twitter, e eu já tenho algumas mais pra frente também, com... Tipo, quero fazer uma história de umas 50 páginas disso, quero fazer uma história de umas 80 páginas disso e tal. E... Não sei se eu tô respondendo direito. Não, tá ótimo, continua. Vai fundo. E tipo, na verdade, deixa eu recapitular. Na verdade, tem muitas situações que dá pra fazer tirinha e muitas situações que dá pra fazer uma história mais longa. Por exemplo, Bom Dia Socorro é uma situação que é uma rixazinha de duas senhoras que eu fiquei e às vezes eu penso, caramba, isso não dá pra fazer uma tirinha não, isso dá pra fazer uma história maior. E do mesmo jeito, uma que eu comecei a fazer e comecei a postar no Twitter, que é Felipe Falcão, que é uns gatos da rua e uns gatos da casa que começam a ter um comércio, um rolê, um atritozinho aqui e ali. E aí eu fiquei, caramba, isso... É meio que assim, eu fico pensando muitas situações, muitas histórias e tal, e aí eu meio que vou selecionando, isso aqui dá pra fazer uma tirinha, isso aqui dá pra ser uma história mais longa, deixa eu arquivar isso aqui e aí qualquer coisa eu trabalho mais nessa ideia. E eu acho que é assim, viu? E tu tem sempre um iPad por perto, alguma coisa assim pra ir registrando, assim, você costuma ficar... Eu costumo, mas boa parte eu esqueço de registrar, e eu acabo esquecendo de verdade. Mas eu meio que, às vezes, quando eu tenho uma ideia assim, eu pego o celular, boto um bloco de nota. É que ideia, a gente sempre pensa, não, depois eu vou lembrar, né? Lembra nada, lembra não. Frustrante, preste atenção nisso, anote. Vou tirar de novo. Gente, lembra que eu falei para vocês para pensarem numa pergunta? Vocês pensaram em pergunta? Alguém pensou em pergunta? Ali tem uma mão.
Você levantou uma mão. Peraí, posso fazer, só vou fazer, não, você vai fazer a pergunta, só que eu vou fazer uma coisa, porque como a gente está gravando, não sei se vai pegar, eu provavelmente vou repetir a sua pergunta aqui, tá? Só para não ficar parecendo que eu sou meio mais esquisito. Enfim, por favor. Oi, Paulo. Meu nome é Guilherme. Olhando os primeiros catarses que você fez, primeiramente você, no Operação Dragão Negro, você pediu 6 mil, você chegou muito perto ali, quase não alcançou. Agora na segunda, quando foi o mais menino, já foi para 28 mil, já assim o dobro. E agora você pediu, né, assim, foi uma arrecadação de 45 mil esperado, mas chegou em 180. Né? Você vai agora para os eventos, tem todo esse pessoal aqui acompanhando, né, para onde vai, fica difícil, é pila para te encontrar. Como que você está lidando com essa fama? Como você vê as suas expectativas? Como você vê a expectativa dos próximos desenhos e próximas tiras, assim, porque você começa uma thread no Twitter, o pessoal não para, retweetando para todo lado, é muito legal acompanhar isso. Né? Como que você se sente se isso assim, tem servido de inspiração para você também? Então, agora eu vou repetir a pergunta dele aqui. Sim. Vocês itens. Como é que você lida com a fama? Velho, é muito massa, né, velho? Porque, tipo, sei lá, por exemplo, aqui eu não esperava que tivesse esse tanto de gente. No caminho de lá pra cá, eu trouxe uma mala com um quadrinho assim, eu fiquei, caramba, velho, trouxe quadrinho demais e tal, não sei o que mais. Tipo, é muito bom, porque é muito reconhecimento e, sei lá, de algo que boa parte da minha vida eu achava que nunca ia rolar, sabe? E sei, eu acho que eu ainda estou aprendendo a lidar, sabe? Tanto que CCXP 2018, que foi a primeira que eu fui, acabava minhas coisas e eu ficava, sei lá, sem material, levei muito puxão de orelha de uns amigos meus assim, caralho, Paulo, pelo amor de Deus, fala um palavrão, desculpa. Pode. E aí chegava 2019, outra CCXP, e eu ainda não tinha uma noção assim, sei lá, do meu alcance assim, mas eu acho que agora, 2022, eu tenho uma noçãozinha e não sei lidar ainda, velho. Tipo, sei lá, eu acho que não sei se muda a minha visão de. Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, eu tenho esse alcance todinho, muita gente me segue, eu devia fazer uns quadrinhos mais importantes, uns quadrinhos mais sérios. Muita crítica social. Exatamente, pô, caramba, velho, e sei lá, e aí, semana passada, eu tava fazendo um Psyduck com a faca. Aí, eu não sei, eu meio que tô aprendendo a lidar um pouquinho aos poucos, assim, acho que é isso. Eu vou fazer um complemento aí da tua, porque eu estava pensando nisso, cara. Porque a impressão que dá, Paulo, é que você está fazendo... A gente está num mundo de coaches e planejamento e metas e o pessoal louco pela produtividade. E a impressão que dá, olhando para você, que meio que você foi fazendo, as coisas vão acontecendo. É mais ou menos isso, ou você tem um plano de carreira? Tenho não. Não tenho, mas... Assim, eu tenho uns planos de, tipo, tô com o Bom Dia Socorro, que fiz com a Conrad, que aí meio que houve um planejamento e fez tudo certinho, deu certo. Já tô com outro quadrinho que eu tô escrevendo, que é o Felipe Falcão, que é de uns gatos e tal, e, tipo, eu tenho um planejamento de histórias que eu quero fazer e meio que vou vendo como é que vou fazer para isso dar certo. E aí eu tô aprendendo a me planejar, assim, sabe? Muito joia. Vamos fazendo ping-pong. Perguntas. Você é... Oi. Boa noite, sou a Natália. E uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, tanto as mais longas histórias quanto os quadrinhos mais curtos, é que você tem um timing muito bom da onde parar. Geralmente tem história que a gente lê, aquela parte do fôlego, vai se arrastando, mas você sabe muito bem como chegar e como encerrar isso. Como é que você trabalha isso? Agora eu vou ter que repetir. Como é que você tem um timing tão bom? Como é que você trabalha isso? Não sei, rapaz. Tipo, mas eu já notei que eu meio que tenho uma noção de onde parar as coisas. Tanto que
eu tenho uma saga que é de uns insetos, que é Ana, Mosquinha e a Lagartixinha, que é tipo um quadrinho que eu comecei fazendo só por fazer mesmo. Tipo, nem pensava em fazer uma coletânea e ter uma saga assim. E assim, era só porque eu gostava da química das 3 personagens. Eu fiz, rapaz, gostei, rapaz, tô só fazendo isso, que coisa. Foi o 2019 todinho. E aí, tipo, deixa eu ver, vou botar um vilão. E aí eu botei uma barata que ela gostava de xingar a mosca. E aí, tipo, naquela altura eu já tinha uma noção de que dava pra ter um fechamento ali. Eu fiz, pronto, essa barata vai ser o vilão do anime. As outras vão comprar a briga. Vai ter uma briga, que nem foi uma briga, foi só uma sua que as 2 bichas deram na barata. E aí a barata se arrepende. E aí encerra a história. Spoiler. E assim, eram as personagens que muita gente gostava e depois muita gente ficou pedindo, pô, Paulo, faz mais, faça mais. E aí eu vou fazer. E tipo, findou que foi algo que nem deu aquele gás todo. Que tipo, eu tava fazendo já pelo povo, porque o povo tava pedindo mais e eu nem tava com esse gás todo de fazer, tipo, são personagens que eu gosto muito e que eu faria. Teria tranquilamente, porque eu acho que a química das 3 rende muita história. Acho que botando uma situação assim dá. Sendo que eu não tinha uma motivação, não tinha um objetivo, não sabia que fim levaria, não tinha nenhum começo, meio e fim. Tinha só tirinha por tirinha de situação assim, e aí eu meio que deixei de lado. E aí, assim, eu acho que depois disso eu meio que comecei a saber botar um fim nas coisas. Por exemplo, essa do Psyduck, que terminei ali e acabou. E aí o povo, pô, velho, você já acabou. Aí eu nem respondo, porque acabou ali mesmo e sei lá. Mas isso do timing, não sei, acho que é. Porque até uma das coisas que a gente fala muito, pessoal, que eu não sei quantas pessoas que estão aqui curtem de fazer quadrinhos, daí a gente sempre acaba entrando nessas perguntas por causa disso. Questão técnica, pegar manual de roteiro, livro de roteiro, essas coisas. Tu chegou a pegar essas coisas assim ou você foi fazendo, foi tudo no feeling, assim, como é que é? Eu acho que não, de roteiro, acho que o máximo, é porque assim, quando eu era mais boy, estava no ensino médio, eu entrei no curso de História em Quadrinhos, que nem terminei. Era 1 ano, eu fiz, sei lá, 6 meses. E tipo, peguei um pouquinho de aquela jornada do herói e tal, de saber, mas o que eu mais estudava mesmo era desenho. Tipo desenho de anatomia, volume, perspectiva e tal, não sei o quê. Porque o que eu mais instigava mesmo era ser ilustrador. Quadrinhos era um negócio que eu fazia só pra mim mesmo. E quadrinho foi algo que, sei lá, eu descobri que eu gostava de fazer. Só por mim mesmo. E aí foi, mas eu nunca parei assim pra ler os conceitos de roteiro, não sei o quê. Eu nem sei se você devia, cara. Acho que você tem que... Só continue. Só vai. Só vai. Mais alguém aí tem alguma pergunta? Se não... você. Oi, eu sou a Ana. Primeiro que eu queria muito parabenizar, porque é muito engraçado. Cara, é muito engraçado ficar lendo as coisas. Queria também saber se vai vir a Ana Mosquinha Lagartixa por aqui, porque... Eu trouxe aqui também. E queria saber se você vai estar na Comic Con esse ano. Vou. Tem alguma coisa nova pra Comic Con, coisas assim. Ou qualquer coisa. Tem o projeto atual, né, lá? Não, vai ter esse Bom Dia Socorro, vou levar os quadrinhos que eu já tenho, de coisa nova. Minha gente lá do mar, não, o que você está fazendo em paralelo não vai sair pra Comic Con? Vai, vou. E tá aqui também. Acabei não repetindo trouxe. a tua pergunta. Droga, eu perdi o time, mas vai, agora toca, segue. Não, eu acho que de coisa nova assim, eu acho que talvez eu leve eu junte o quadrinho.
do Psyduck. Talvez eu junto faça um zinezinho e tal, mas coisa nova assim, eu acho que não. Bom de Socorro vai ter. Cara, eu queria vou fazer uma aqui agora, lembrando ainda essa coisa da repercussão, né? Porque você vai fazendo e vai tendo as respostas. E tem aquela vez que o Will Smith, né? Compartilhou lá um trabalho teu lá e tal, que deu toda uma repercussão. Como é que foi aquilo, assim, como é que foi Foi massa. Ele compartilhou não, ele postou no Instagram dele. Maneiro. Foi massa assim, porque, sei lá, começou a aparecer nos cantos, né? Tipo, no G1 e tal, não sei o quê, e não aparecia, ilustrador paraibano, fez um desenho, aparecia ilustrador brasileiro, fez o desenho do Smith e o Smith postou e tal. Foi muito massa. Foi massa também porque muita gente ficou feliz junto comigo. Tipo, no mesmo dia eu saía assim pra um balaio, o povo me encontrava e a galera comemorava assim junto comigo, como se fosse uma Copa do Mundo. E eu, pau, porra, não sei o que, aê, aí eu, aê, Brasil! Foi massa. Maneiro, porque agora no começo do ano teve uma parecida. Rihanna foi, né? A cantora. Mas você tem um mel, Paulo, você é foda, cara. Você é foda, cara. Para. Então, já consegui deixar constrangido. O próximo item da lista é pergunta do povo. Peraí, vou começar por você porque ele está na esquerda, mas vocês levantaram ao mesmo tempo. Mantenha essa ideia, não esqueça. Mantenha essa ideia. Boa noite, me chamo Matheus. Só a mesma onda. Por trabalhar com algumas coisas, alguns conteúdos maiores, tipo Mario, Turma da Mônica, Pokémon, já teve problema por... Não. Você já teve problema por direitos autorais? Não, eu acho também porque, por enquanto, Nintendo nunca olhou pra mim assim, nunca teve nada, e também porque eu não vendo, eu faço só por fazer assim, quando eu faço uma coletânea de tirinhas, essas aí eu não boto. E aí, eu acho que tá de boa, é só fazer pra tirar onda mesmo dos bonecos, tá? E Turma da Mônica também, eu só faço por fazer mesmo, porque eu gosto do personagem e fica por aquilo mesmo. Maneiro. Agora você. Oi. Como que é a sua produção? Porque a gente vê as suas postagens, elas têm uma periodicidade, mas é tudo pronto antes de começar a postar? Ou você vai fazendo diariamente? Como que você trabalha? Como é o seu processo de trabalho diário? Engraçado que tu resume a pergunta de uma pessoa em 3 palavras. Então, depende muito. Tipo, o que eu posto não é... É porque, assim, é muito de feeling, sabe? Por exemplo, aquela que eu tava fazendo, do Psyduck, a faca. Aquilo eu fazia para começar o dia e depois fazer as encomendas, assim, sabe? Tipo, eu decidi, assim, fazer a Psyduck, a faca. E aí comecei a fazer, pronto, aí fiz 3 e aí já postei, assim, de manhã. E aí fui, sei lá, no resto do dia eu faço minhas encomendas, faço as outras coisas, quadrinho e tal. E aí no outro dia eu acordo e aí, vou fazer também. Meio que, sei lá, pra aquecer. E acabou que eu gostei. E aí, sei lá, eu terminava de fazer as coisas no dia e de noite eu tava fazendo mais. E aí eu acabo postando 10 horas da noite. E aí, acho que foi ontem, anteontem, que eu não lembro quando eu vim aqui. Timeline. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Não, sexta. Hoje é sexta. Sexta-feira. Quinta-feira mesmo, tipo, eu botei no Twitter, vão ser, as próximas páginas vão ser as últimas, devo postar agora no final de semana. E aí eu viajei de uma pessoa pra cá. E tipo, eu peguei uma escala que eu fiquei 3 horas lá em Guarulhos. E aí nessas 3 horas eu peguei e terminei o quadrinho. E aí ontem mesmo eu postei o final. É meio que, sei lá, da hora assim, bate, pum. E aí faço. Você. Parabéns pelo seu trabalho. Queria voltar um pouco sobre o roteiro, assim, dá pra ver que muitas vezes você faz de uma forma natural, sem se preocupar muito com o roteiro, mas
vejo muitas vezes seu trabalho ser elogiado exatamente por isso, né? No vídeo do Raul Marx, ele mostra um quadrinho seu como uma síntese de um roteiro de um filme inteiro. Então, Ui, eu achei muito pau isso aí, eu achei fora demais. Vi coisa que ele falou que eu nem tinha pensado assim. Então eu queria saber se você vê diferença quando você se prepara mais produzindo esse roteiro e quando você vai fazendo de forma mais orgânica, mais natural, e qual é essa diferença, vamos dizer assim, pra ti, quando você está trabalhando, assim, né? E eu comprei pelo Catarse e não chegou ainda. Velho. Queria saber como que a gente vai fazer também, né? Essa parte A gente vai conversar. Não, o resumo da pergunta é: você sente diferença entre se preparar e elaborar um roteiro e fazer tudo mais no improviso? Você vai me trazer o meu álbum que eu paguei no Catarse, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Tipo, sim, tem a diferença quando eu me preparo. Tipo, quando eu não me preparo é quando eu, sei lá, resolvo fazer um quadrinho sem eu nem saber como é. E meio que vou testando, mas é porque é muito diferente eu fazer algo para um quadrinho mais longo e eu fazer algo para uma tirinha. Tirinha eu penso só na situação, tipo, não sei. Tipo, um personagem vai pegar um ônibus e aí o ônibus vai embora. Tipo, eu penso nessa situação e aí eu começo a botar os quadros e começo a rabiscar só o desenho para ver, para ver o time da tirinha, sabe? Começa aqui vai ter uma resposta, aqui acontece isso e aqui, sei lá, o ônibus passa e molha o boneco de água. E aí eu vou encaixando e aí eu vejo se precisa de mais um quadrinho, se eu posso apagar a situação, resumir tudo num... Isso. Tipo, eu acho que a maior demora de tempo assim no meu processo é só encaixando o tempo e tira um balão aqui, bota aqui, resume isso nesse quadrinho e tal. Fico só diagramando assim e desenhar, sei lá, no instante assim. E o quadrinho, velho, vai chegar essa... Porque eles começaram a mandar semana passada ou semana retrasada. Acho que foi semana retrasada e semana passada o povo começou a receber. Eu sei que o povo de São Paulo já recebeu lá, porque é de lá. Pois é, e aí... Mas vai chegar. Seja paciente, vai chegar provavelmente com autógrafo bonito, cheio dele. Você pode bater uma foto com ele hoje. Não, eu autografo. Pergunta. Você. Oi. Eu sou o Matheus, prazer. Opa. Gostaria de saber se você teve algum primeiro contato assim, com algum quadrinho que te marcou muito, né? E se você consome, quais quadrinhos você consome, artistas assim, que fazem quadrinhos, você gosta? Você teve contato com algum quadrinho que te marcou muito? Quais são suas referências? Quais são os artistas, influências, etc? Valeu. Então, eu nunca fui uma pessoa de quadrinhos, assim, sabe? Tipo, eu comecei igual todo mundo, com Turma da Mônica e tal, um negócio que, sei lá, tá dentro da mente da gente. Eu percebo coisa que eu faço hoje em dia que eu noto assim, caramba, isso vem de Turma da Mônica. E tipo, eu acho que muitas das influências que eu tenho e de coisas que eu leio até hoje em dia é muito de mangá. Mangá de Naruto, eu já li todinho, muito mais de mangá mesmo. Chainsaw Man, Boku no Hero, Cavaleiro Zodíaco, daí pra baixo tudinho. Daí pra baixo. Agora, daí pra baixo? Não, daí pra baixo, daí pra trás, sabe? Porque eu não sei, eu acho que um dos que mais marcou que eu li assim, eu fiquei, caramba, isso é quadrinho e tal, é Akira. É um dos que eu mais gosto mesmo. Eu tenho os volumes tudinho. Acho que é Lobo Solitário, já leu? Já. Eu já li alguns perdidos assim, porque eu tinha um primo mais velho, que ele tinha esses volumes tudo, e aí eu pegava alguns dele.
Eu não devolvia. E aí eu só li, de O Lobo Solitário eu li assim, o 12, o volume 22, o 23, o 27. Ah, pegou tudo, porque é uma novela, cara, é uma novela que vale a pena acompanhar. Lobo é bacana, maneiro. E de desenho animado, você tem um monte de referência lá de desenho animado. Você chega a parar pra assistir desenho animado, anime? Tenho mais referência de desenho animado, de filme, do que de quadrinhos assim. Eu acho que eu até, sei lá, eu acabo percebendo um pouco disso. Quando eu faço quadrinho, é mais coisa de filme do que de quadrinho mesmo. Quando eu, sei lá, Bom Dia Socorro, por exemplo, eu gosto de botar muito uns close assim, numa cara de umas personagens que, sei lá, eu acho que é total coisa de anime ou coisa de filme mesmo. Eu penso nos close assim. É porque tem uns planos aqui que você faz, cara, assim que a pessoa vai atender o telefone, né? Daí tipo, pô, fica muito. Dá uma gravidade, assim, parece coisa de faroeste também, né? Você chegou a curtir esses filmes mais antigos, assim, Sergio Leone? Não. Esses aí não foi. Tem limites, né? Não. Eu só não vi, mas é massa. Um dia dá uma chance. É tipo Hope. Hope não, Nope. É bem uma coisa muito bacana. Pessoas, mais perguntas, mais dúvidas? Você. E você também, depois já. Tá. Oi. Essa pergunta é um pouco mais pessoal. Você define, você faz quadrinhos, você faz machinhas e tal, mas tem alguma coisa que você não posta, que você olha assim e fala, vou guardar pra mim. Como? Eu não vou postar. Eu ia fazer a mesma pergunta. Olha tem assim alguma também. coisa que você não poste e guarde pra você? Ou, você olha, o pessoal não vai querer ler, ou por outras razões, por carinho mesmo? Eu vou precisar repetir aqui a pergunta. Você tem tiras que você produz pessoalmente, que daí você decide, não, essa aqui eu vou guardar pra mim porque é uma coisa mais pessoal, mais íntima. O pior que tem, mas não tem tanto, porque, por exemplo, começo assim que eu fazia as tirinhas eu fazia mais tirinhas com aquele personagem de cabeça quadrada, laranjinha e tal, não sei o que. E aí eu meio que fui percebendo que esse personagem é muito eu. E tipo, aquilo ali já é um pouco bem pessoal mesmo, sabe? De tipo, porque, sei lá, eu vejo que eu faço um personagem que é bem, sei lá, o boneco é muito seguro, é meio tímido, é meio nervoso assim e tal. E é uma coisa que é um pouco minha, sabe? Mas também tem coisas que eu faço que eu não posto. Tipo, eu tenho alguns sketchbooks que eu fico desenhando gente, fico vendo povo na rua, fico desenhando, sei lá, desenho coisas, jarro, planta, livro e tal. Qualquer coisa assim, eu gosto de desenhar. O da aranha, mosquinha e tal, eu comecei todinho no caderno. Eu tenho vários sketches que era só da aranha pulando, indo de um canto pro outro, metendo teia em gente, metendo teia em tudo. E aí, dali é que meio que acabam surgindo as ideias para eu fazer mais. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta mais ou menos na linha dela. Eu acho que eu respondi, não? Eu respondi. Pronto, tá. Então, qualquer coisa você fala, não, quero mais. Não, é porque às vezes eu for falando e aí, sei lá, meio que no meio do caminho eu esqueço o que é que eu falei no começo e aí não sei se eu respondi direito. Eu sou muito solidário com você nesse aspecto. Fala mais alto um pouquinho. Desculpa. Será que saiu no áudio? Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora estão porque eu tô. Tá, desculpa. Mas ela perguntou ali sobre questões de trabalho pessoal, né? Coisa mais intimista. Mas no começo você falou sobre fazer trabalhos mais engajados, mais crítica e tal, né? A gente comentou ali no começo sobre fazer histórias mais longas, né? Com propósito, assim. E durante a pandemia eu vi que você publicou uma ou outra crítica com o modo como foi conduzida, né, a vez ou outra. E teve também respostas que foram daquelas escabrosas, né? Assim, o pessoal tem. Como é que você lida daí com isso, assim, com o pessoal? Você já pensou em fazer alguma coisa e deixou de fazer porque pensou, não, isso aí vai dar muito barulho? Ou você dane-se, vou publicar mesmo, o pessoal que se vire? Como é que você lida com isso, assim? Mas
Não, eu sou de boa, eu faço essas tirinhas mesmo e aí o pessoal, nossa, eu achei que isso aqui era uma página de humor e não de política. E aí eu fico. Tipo, Que ruim! Não, tem uma lá que você fez com a camisa verde e amarela lá, que é a partir do, não sei o que, da burrice lá que você colocou, como é que é? Sim, que daí, tipo, e é foda porque eu nem faço coisa tão crítica assim, sabe? Porque, sei lá, você vê uns quadrinhos Laerte, é bem cabeça mesmo, eu faço, Sim. mas não falando da política em si, mas da situação, como é besta, sabe? E o povo é besta. E aí, tipo, eu acho que coisas que eu deixo de postar assim e tal, é mais por questão de rede social que barra mesmo. Ah, é? Já teve umas 3, 4 tirinhas que o Instagram meu tirou. Eita! E aí, sei lá, acontece que tem um limite, se ele tirar muitas assim, você acaba perdendo alguma coisa. Eu não lembro o que é, mas acaba sendo suspense, sei lá. Você lembra por que tiraram? Foi por discurso de ódio, porque, sei lá, acho que teve alguma que eu peguei e botei o presidente falando, sei lá, xingando ele, dizendo de burro, parece bosta, não sei o quê. E é tipo... E aí ele reconhece como discurso de ódio, porque também tem, sei lá, aquela galera povo que nem me segue, mas se junta e denuncia e tal, e aí o Instagram nem avalia nada, aí já tira. Aí... Complicado, essa eu tava curioso lá de ver, porque às vezes deve ter umas pérolas em comentário assim também, que deve ser um negócio assim. Aí hoje em dia eu meio que, quando vou fazer alguma coisa, eu tenho um filtro assim, já pra ser um pouco mais... Tentar não ser muito discurso de ódio. Porque, por exemplo, a própria história da Socorro, né? Se a gente vai ver aqui, porque é uma briga de WhatsApp, mas é uma briga de WhatsApp que você tirou ali toda a parte podre de WhatsApp mesmo, né? Toda a parte de fake news, pois é. Foi uma coisa... É salutar, é saudável isso aqui, pode consumir isso. Você não vai ter rancor, assim. E até a disputa entre elas é engraçada, porque tem um carinho ali entre as duas, também uma relação meio... É mais divertido. Spoilers, desculpem. Mas enfim, vocês devem já ter lido isso inteiro no Twitter, vocês devem saber melhor que eu a história. Né? Perguntas? Oi, Paulo, tudo bom? Opa. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao Bom Dia Socorro mesmo, já entrando meio na linha daquele falou do roteiro, e você falou que gosta muito de Akira também. Eu queria saber se você tinha noção quando começou a história do Bom Dia Socorro, que é uma coisa mais que a gente traz pra gente do cotidiano, e que ela fosse escalar tanto assim, como ela escala numa batalha épica. Spoiler, desculpa. Ou você já tinha, ou foi natural isso? Então, vai, repita. Você sabia que a história ia escalar tanto assim, a batalha épica e tal? Então, não. Tipo, quando eu comecei a fazer, eu ia ficar só ali, sabe? Só no Zap, ou então ter uma briga, uma discussão no meio da rua, ou uma rixazinha, elas se encontrando ou na igreja, ou numa praça, ou em alguma situação. E assim, meio que foi surgindo de acordo com o tempo, quando eu fui desenhando. Tipo, enquanto era só roteiro, eu nem pensava nisso. Mas aí fui desenhando e vez ou outra... uma pergunta boa. Porque foi um negócio que fui percebendo. Com o tempo desenhando, vez ou outra, quando ela recebia 10 mensagens assim, e aí eu botava um fundo, várias imagens assim, enchendo o quadro. E aí, pronto, aí passava algumas páginas, vez ela mandava uma resposta, e aí aparecia um golfinho pulando atrás. E aí ela mandava uma corrente, apareciam várias correntes assim, e aí eu vi que ficava massa essa imersão assim. E nem sei o que foi na época, eu acho que foi eu tava pensando em, acho que foi o filme de Vingadores. Teve um Vingadores que tem uma hora
que tá brigando Doutor Estranho e Thanos em algum dos Vingadores. Que ele manda o poder e aí o outro pega, vira um negócio, aí manda o poder, o bicho bota meio mundo de braço e aí prende lá e aí vira umas borboletas. E aí eu fiquei, caramba, velho, podia fazer algo desse estilo com as senhoras, já que elas estão mandando esse zap e aparece umas coisas assim. E aí eu só comecei a imaginar, eu fiquei, caramba, velho, isso dá pra encaixar mesmo aqui, quando ela receber um monte de mensagem, pegar um arsenal e aí começar uma guerra mesmo. E daí foi que eu vi que dava pra encaixar isso aí. E tipo, o quadrinho que ia ser umas 50 páginas, eu meti umas 15, assim, 20, só dessa briga. Ainda mais porque eu gosto de desenhar briga. E é um negócio muito massa. E aí peguei e botei referência a, sei lá, Dragon Ball Z, botei a bicha com um pergaminho de Naruto enorme, um negócio Hunter x Hunter, e foi. E aí foi. Antes de prosseguir, eu preciso dizer que eu estou completamente perdido no tempo. O Capitão Mitim, como é que nós estamos? Nós estamos a 19 horas e 9 minutos, uma sexta-feira. Então, Começamos atrasado, mas a última pergunta? Última pergunta, eu vi você levantar a mão primeiro. Então. Boa noite. Opa. Prazer, satisfação. Você hoje é uma presença bem consolidada na internet, né? 300 e tantos mil seguidores no Instagram, no Twitter, muito mais, né? Mas de 2016 para cá são 7 anos, 8 anos, né? 4, 5, 6 anos. 6. Eu dei a matemática disso. Antes de você ter essa presença toda, você sentia frustração de não ter a sua arte vista? Você tinha alguma dificuldade? Você já chegou a fazer ações para bombar mais na internet? Como é que foi esse teu processo de crescimento? Como é que você vê isso? Então, no começo, como eu disse assim, tirinha era algo que eu nem cogitava de fazer, nem imaginava que fosse ser a principal coisa que eu faço hoje em dia. Ai, nariz estúpido. Curitiba. Tipo, Sinto muito. E aí, assim, eu lembro que nesse meado, antes de fazer quadrinhos, antes de tentar postar coisas na internet, eu fazia desenho para tatuagem. Fiquei, sei lá, uns 2 anos fazendo desenho para um tatuador tatuar. Já fiz desenho para livro de RPG, já fiz desenho para, sei lá, caricatura, muitas coisas assim, sabe? E aí eu nem pensava em ter uma carreira. Foi algo que meio que foi acontecendo. E aí, assim, eu não tinha uma frustração porque minha expectativa sempre foi baixa. Sabe? Tipo, ainda mais porque, lá, pronto, moro lá em João Pessoa, e aí as referências que eu tinha, assim, era, desde quando pequeno, assim, as referências que eu tinha era Mike Deodato, que é desenho pra, sei lá, desenho pra Marvel, DC, Mulher Maravilha, tudo, e a outra que morava lá também era Chico, que, sei lá, tem uma carreira de quadrinho independente, assim, que eu sempre achei foda, assim, e eu fiquei, caramba, velho, nunca vou chegar no nível desses cabas, não. Tô de boa aqui, vou, sei lá, só estudar mais, tentar ver no que é que dá certo. E aí, assim, eu meio que fui fazendo o meu primeiro quadrinho, Operação Dragão Negro, veio porque eu sempre quis fazer uma história longa, assim, tipo, antes mesmo de fazer as tirinhas. E aí eu tava fazendo design gráfico e eu tinha que apresentar um TCC. E aí eu fiz, véi, essa história eu vou fazer nunca, quer saber? Eu vou fazer ela no TCC. E aí, quando eu disse, e botei lá, e aí eu me obriguei a fazer esse quadrinho. E aí terminei esse... Nem terminei, eu mostrei metade dele no TCC. E aí, meio que eu fui, durante a feitura desse quadrinho, vendo que eu gostei de fazer esse quadrinho, gostei de fazer uma história, e aqui e ali eu fazia umas tirinhas, sabe? E assim, meio que só foi acontecendo.
por exemplo, quando eu fiz o Operação Dragão Negro, e aí foi começo de 2017, eu fui na CCXP Tour, que teve em Recife. Deu quase ninguém lá, e aí eu vendia alguns aqui e ali, passava algum bicho do omelete, eu gritava, ei, vem cá! E aí eu, por favor, pegue aqui e tal, não sei o que, eu faço quadrinhos, e aí a pessoa, E aí, assim, meio que tudo que aparecia era lucro pra mim, sabe? Ainda mais porque, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com quadrinhos, trabalhar com tirinha, era algo que eu fazia só. E assim, meio que foi acontecendo, a internet foi acontecendo assim. Fui fazendo, enquanto trabalhava com freela de ilustração, trabalhava com freela para livro de RPG, tentando desenhar digital e tal, todo cheio de render. As tirinhas meio que foram só acontecendo, o povo começou a curtir mais no Facebook. Eu vi que eu estava gostando muito de fazer e fui levando assim, 2017 até 2018, e aí eu vi que foi chegando 2018 e eu vi que eu tinha um alcance grande, me inscrevi no CCXP, fiz Catarse, e aí foi. Eu vou fazer você falou que era a última, mas eu... Não, você tem um direito. Né? Aí, eu sei que foi teu aniversário, né? Agora é 7, né? Setembro. Foi seu aniversário. Desculpa qualquer coisa. Não, tô bem. Né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é essa, cara. Agora, aniversário dessa época, que essa conversa toda, o povo aqui, livro lançado. Você tá feliz, cara? O que você tá achando da vida? Tô feliz. Massa, cara. Bom conversar com você. Opa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi massa, foi ótimo. Valeu. Obrigado, viu, Paulo? Valeu demais. Obrigado. E pra quem quiser só deixar um recado que eu acho bacana, quem curte quadrinho, que eu acho que vocês curtem, né? Senão não estariam aqui. Mas pra quem curte quadrinho, amanhã a gente vai ter uma reunião do grupo, né? De leitura aqui da Itiban. Que horas, senhora? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Se tiverem afim, estiverem aqui pelo centro, apareçam para dar um alô, ver como funciona, vocês podem se divertir com a gente. Obrigado e até a próxima. Valeu demais, Paulo. Valeu.